Capítulo 51. As Três Irmãs. Rist estava no topo de uma elevação de terra e argila que havia sido forjada em uma torre de observação pelos três magos artesãos dos exércitos lorianos reunidos. A torre fora construída para proporcionar um ponto de vista privilegiado sobre o futuro campo de batalha. Não era uma estrutura complexa, de forma alguma, mas era eficaz em sua simplicidade, algo que Rist tinha certeza de que Andelar Toura aprovaria. A torre se elevava à altura de uma casa de 2 andares, com degraus de argila que levavam a um patamar plano no topo. Rist, Garramon e todos os comandantes e generais do primeiro, quarto e segundo exércitos estavam no patamar, reunidos em torno de um pódio de pedra e argila forjado pela centelha, que continha uma reconstrução em escala da área ao redor da cidade de Seeple. Rist só fora autorizado a comparecer porque Garramon era seu padrinho, e mesmo assim atraiu alguns olhares dos generais reunidos. A notícia de que batedores élficos haviam sido vistos rondando o rio Gurdil à noite espalhou-se pelo acampamento como fogo em palha seca naquela manhã. Os comandantes e generais estavam na torre desde pouco depois do nascer do sol, discutindo táticas, manobras, logística e posicionamento. As conversas haviam prendido a atenção de Rist por um tempo, mas eventualmente degeneraram em uma repetição dos mesmos pontos, acompanhada de inúmeras hipóteses. Com as vozes dos comandantes discutindo ecoando em sua mente, Rist se virou do mapa de barro e contemplou a paisagem à sua frente. Os três rios, Alda, Gurdil e Dalvin, cortavam as planícies de pastagens que se estendiam por quilômetros, unindo-se a certa distância ao norte. A torre fora construída com o rio Dalvin em suas costas, e os rios Alda e Gurdil dividindo as terras à sua frente. Rist respirou fundo e prendeu a respiração por alguns instantes, tentando se acalmar enquanto contemplava os 14.000 soldados lorianos espalhados pelas pradarias abaixo da torre, estendendo-se até as margens do rio Alda, com a cidade de Seeple à direita. Ele nunca vira tantas almas reunidas num só lugar como agora. Claro, estivera em Camilin e Al-Nasla, onde residia um número muitas vezes maior. Mas nunca vira, de fato, 14.000 pessoas como elas realmente eram, o aço reluzindo à luz do sol escaldante da manhã, movimentos ondulando pelas fileiras como ondas. Com tanta gente num só lugar, até os sons mais sutis, o arrastar de pés, o atrito de placas de aço e couro, podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Diversas outras torres de barro e pedra, construídas pelos artesãos magos, erguiam-se ao longo das fileiras de soldados, com regimentos de arqueiros posicionados em seus cumes. Houve um tempo em que Rist considerava a guarda da cidade de Clareira como os guerreiros mais poderosos. Em suas couraças de aço e tabardos de um azul régio, com espadas presas à cintura, eles eram a única força capaz de enfrentar saqueadores, uraques e bandidos. Eram os mais fortes entre os fortes e os mais nobres entre os nobres. Rist ainda via aqueles homens e mulheres como guerreiros fortes e nobres, mas, ao contemplar o poder combinado do primeiro, quarto e segundo exércitos do Império de Loria, compreendeu quão ingênuo havia sido ao pensar que a guarda da cidade poderia algum dia resistir a tal força. Contudo, se havia algo que aprenderá durante seu tempo em Loria, era que o Império não era o inimigo. Os uraques não se importavam com a bandeira que ostentassem, matariam todos da mesma forma. O norte e o sul seriam mais fortes juntos. Olhando além do rio Alda, através de uma vasta planície gramada, e depois para o rio Gurdil, Rist podia ver a densa parede de neblina cinzenta se espalhando por quilômetros para a esquerda e para a direita, elevando-se a mais de 30 metros. A neblina havia alcançado as margens do rio Gurdil na noite anterior e simplesmente parado, como se estivesse esperando. Rist já havia decidido que não havia nada de natural naquela neblina. Era uma construção, disso ele tinha certeza. Mas de que, ele ainda não havia descoberto. Não havia nada em sua memória de um estudo do controle ou a centelha, um estudo das infinitas possibilidades que parecesse se encaixar. Nem conseguia recorrer a nenhum dos outros 17 manuscritos que lera sobre o uso da centelha. Ele folheou as páginas dos livros em sua mente, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse fazer sentido. Inclinou a cabeça para o lado, semicerrando os olhos, tentando enxergar mais profundamente na neblina. E se não for a centelha? E se for algo completamente diferente? Um druida do céu. Você sente isso na pele, não é? Magnus aproximou-se de Rist, coçando a barba enquanto observava as forças de Loria. Cada vez que Rist olhava para Magnus, o homem parecia mais alto e mais forte. O ar muda antes de uma batalha. Sua mente fica inquieta, seu sangue ferve. Magnus soltou um longo e pesado suspiro. Elfos. Não posso dizer que já tenha ansiado por enfrentá-los novamente no campo de batalha. Rist olhou para o homem e depois para a paisagem ao redor. Eles são muito diferentes de nós. Magnus deu de ombros.
Além de viverem o dobro do nosso verão natural, eles são só pele, osso e sangue. Então, nesse sentido, não. Cortem suas cabeças, perfurem seus corações. Eles morrerão como nós. Mas não é o que eles são, e sim quem eles são. Mesmo antes da libertação, eles eram implacáveis, obstinados e brutais. Se as lendas forem verdadeiras, quando os humanos chegaram a Eferia, foi apenas a graça do Jotnar que impediu os elfos de nos massacrarem até o último. Um sorriso surgiu nos lábios de Magnus enquanto ele balançava a cabeça. Aposto que eles se arrependem amargamente disso agora. Eles vão querer sangue e vingança. Sua honra exigirá isso. O comandante da guarda do dragão é um elfo, não é? Assunto delicado, rapaz. Eltoar é um Draleide. Sei que não usamos mais essa palavra, mas é mais do que um título. É uma espécie. Ele é tão elfo quanto um dragão é uma serpente. Antigamente, quando alguém se ligava a um dragão, considerava-se que essa pessoa se tornava algo diferente. Ele é um elfo, mas não é. Ele não terá prazer nesta batalha, mas também não se esquivará dela. Ah, disse Magnus, erguendo uma sobrancelha e inclinando a cabeça em direção a algo à distância. Fale do Salvador e ele aparecerá. Um rugido estrondoso ecoou dos soldados reunidos abaixo, e Rish olhou para cima para ver as formas gigantescas de 3 dragões descendo do céu, obscurecendo a luz do sol, asas abertas como os braços acolhedores da própria Eraia, sombras colossais deslizando sobre os exércitos abaixo. Os dragões varreram as forças de Loria sob aplausos estrondosos, depois subiram, pairando sobre a torre onde Rist e os outros estavam. Rist inclinou a cabeça para trás e observou o corpo gigantesco e escamoso de Hélio rasgar o céu acima dele, soltando um rugido monstruoso que só fez com que mais cânticos e gritos viessem dos soldados abaixo. Eles são sempre tão dramáticos. Magnus balançou a cabeça enquanto os outros 2 dragões, Caraques e Meranta, seguiam Hélios, descrevendo um amplo arco, e depois retornavam para pousar na grama perto da base da torre. Me surpreende que eles não coloquem borlas nas caudas dos dragões, para fazerem um espetáculo maior e dançarem. Venham. Magnus se virou para os outros. Vamos ver que notícias eles trazem. A comandante suprema, Taia Tambrel, inclinou a cabeça quando os 3 guardas do dragão alcançaram o topo dos degraus de barro, com seus dragões descansando na grama abaixo. Comandante da Etana. Lina, Pelennor. Rist tinha visto a guarda do dragão à distância, mas não de perto. Cada um deles vestia uma deslumbrante armadura de placas brancas que parecia ao mesmo tempo incrivelmente leve e resistente. Ornamentos dourados decoravam as bordas da armadura com um nível de detalhe que pareceria mais apropriado em uma pintura ou tapeçaria, e uma chama negra bruxuleante estava estampada no centro de cada peitoral. Um silêncio tenso pairava no ar no topo da torre enquanto os 3 guardiões do dragão removiam seus capacetes. Rist engoliu em seco, sentindo a boca secar. Os 3 guerreiros emanavam uma aura inabalável de poder e calma, sua mera presença alterando a atmosfera num instante. Não havia discussões nem desavenças, apenas silêncio e, em alguns casos, reverência. Comandantes e generais se afastaram, permitindo que a guarda do dragão tomasse seu lugar ao lado do mapa de argila. Que notícias você traz, Eltoar? Nada que já não saibamos, comandante Tambrel. Eltoar estendeu um dedo em direção ao mapa. A neblina se estende daqui até aqui, abrangendo cerca de 8 quilômetros. Então vamos apenas sentar e esperar, perguntou Olivan Carta, o comandante do 2º exército, incrédulo. Rist só havia encontrado o homem algumas vezes. Ele parecerá decente, mas também arrogante e impaciente, com uma certa ansiedade no rosto. Várias cabeças se viraram ao ouvir suas palavras, mas o olhar de Rist permaneceu fixo nos 2 guardas do dragão de cada lado de Eltoar. Um sorriso divertido se espalhou pelo rosto da guarda do dragão à esquerda de Eltoar, que Rist deduziu ser Lina Altair, a julgar pelo fato de ela ser a única mulher entre os 3. Enquanto isso, o guarda do dragão à direita de Eltoar, Pelennor Dambren, apenas ergueu uma sobrancelha curiosa, lançando um olhar para Lina. Você parece ansioso. Eltoar balançou a cabeça, gesticulando com a mão como se estivesse procurando um nome. Olivan Carta, comandante. Sou o líder do 2º exército. E estou ansioso. As forças da minha irmã estavam estacionadas ao norte de Gildor. Não temos contato há semanas. Meses. Eltoar encarou Olivan, com o olhar fixo. Em sua ânsia, o que o senhor quer que façamos, comandante Carta? Olivan retribuiu o olhar de Eltoar por um instante antes de desviar o olhar. Eltoar respirou fundo algumas vezes, prolongando o silêncio tenso.
Rist não conseguia entender como Eltoar usava a ausência de palavras para sufocar Olivan com sua autoridade. Por fim, Eltoar desviou o olhar de Olivan e contemplou os rios Alda e Gurdil. O verdadeiro guerreiro força o inimigo a se mover e jamais é movido por ele, comandante Carta. Rist reconheceu as palavras imediatamente. Eram de A Arte da Guerra, de Sumara Tusa. Os elfos avançaram pela costa leste, arrasando tudo em seu caminho. Eltoar lançou um olhar para Olivan, com compaixão estampada no rosto. Eles estão aqui por um motivo, e não vão simplesmente parar onde estão. Eles sairão da proteção desse véu, ou lutaremos dentro dele. Nossa posição é forte, e seria imprudente abandoná-la. Os elfos chegaram até aqui. Sua honra exige que lutem. A paciência é metade da espada. Quando a batalha começar, meu grupo e eu não poderemos nos lançar de cabeça na luta. Os elfos tiveram séculos para se preparar para isso. Eles virão prontos para enfrentar dragões. Precisaremos que seus magos se concentrem em combater seus oponentes e eliminar qualquer armamento de projéteis. Temos certeza absoluta de que são os elfos? Perguntou Marquencourt, comandante do primeiro exército, estufando o peito e cruzando os braços. Posso buscar as cabeças deles para você, se quiser. Lina esboçou um sorriso, abrindo os braços. Elas estão um pouco ensanguentadas. Mas se nossa palavra não for suficiente, posso ir buscá-las para você, comandante. Não é nenhum incômodo. Antes que Marken pudesse responder, uma cacofonia de sons surgiu atrás de Rist, emanando dos soldados reunidos ao pé da torre. Sussurros se misturavam a gritos e ao clangor do aço. Quando Rist se virou para encarar a paisagem das três irmãs, seu queixo caiu, seus olhos se arregalaram e sua pele se arrepiou. Ele deu um passo em direção à beira do patamar. Passando pelas forças de Loria, pelas margens do rio Alda e pelas margens do rio Gurdil, a névoa se dissipava, fio cinzento serpenteando pela água e pela grama, rareando e desaparecendo. Ao canto do olho, Rist viu Magnus, Garramon e a Justiçar, Farda Kirana, ao seu lado, enquanto outros se moviam, tentando enxergar melhor. Conforme a névoa se dissipava, vários suspiros escaparam dos generais e comandantes ao redor de Rist, e um nó se formou em seu peito. Um oceano de ouro e vermelho estendia-se do outro lado do rio Gurdil, avançando sobre uma elevação na paisagem. A luz do sol reluzia no aço polido, e os tecidos e tabardos vermelhos contrastavam com as armaduras douradas ricamente esculpidas. Enormes estandartes carmesins ondulavam ao vento, ostentando o símbolo de um cervo dourado em sua frente. Rist não conseguia sequer estimar o tamanho do exército élfico. Mas o que era certo era que eles somavam pelo menos o dobro das forças combinadas de Loria. 30.000, no mínimo. Eltoar, chamou Magnus. Acho que vamos precisar daqueles dragões. O encontro entre comandantes adversários antes de uma batalha era uma antiga tradição élfica, muito anterior até mesmo à época de Blodvar. Era uma forma de determinar se uma batalha poderia ser evitada e, caso contrário, era um sinal de respeito. Farda não via esse costume ser observado há muito tempo, mas quando viram o grupo élfico se separando de suas forças e seguindo em direção ao rio Dalvin, a comandante suprema Tambrel ordenou que Farda, Magnus e o comandante Talvari cavalgassem com ela para encontrá-los. Os outros comandantes, Marquencourt, Olivan Carta e a comandante maga da 2ª Divisão, Urla Hint, permaneceram com os exércitos. Taia convidou Eltoar e os outros, mas eles recusaram, o que Farda já esperava. E assim, Farda estava agora ali, na relva aberta entre o rio Alda e o rio Gurdil, com o sol a pôr-se no céu, o olhar fixo nos elfos que se aproximavam. Continuo achando que deveríamos ter trazido cavalos, sussurrou Magnus para Farda. Acho que isso não teria agradado muito aos elfos, respondeu Farda. Magnus bufou. Eles acabaram de reduzir 4 cidades a cinzas e massacraram centenas de milhares. Você acha mesmo que o fato de não estarmos a cavalo vai fazê-los dizer tudo isso foi um terrível mal-entendido, vamos voltar agora? Se me perguntar, isso tudo é uma perda de tempo. Taia lançou um olhar fulminante para Magnus, sua placa preta com detalhes vermelhos brilhando à luz do sol. Estamos tentando evitar derramamento de sangue aqui. Desculpe, Comandante Supremo. Magnus fez a Taia a reverência mais dramática que Farda já vira, depois se virou para Farda, sussurrando, diga-me que você nunca lutou contra elfos sem me dizer que nunca lutou contra elfos. Farda sorriu com isso, mas não respondeu. Em vez disso, tamborilou os dedos na moeda em seu bolso da calça, pensativo. Conforme os elfos se aproximavam, o peito de Farda apertou, memórias borbulhando à superfície. Memórias de Unain, de sangue e fogo. Memórias dos anos seguintes, das guerras e da morte.
Memórias de Shiniara. Ele se acalmou com um longo suspiro, ainda tamborilando a moeda no bolso. Os elfos pararam a cerca de 3 metros de Farda e dos outros, cada um trajando longas armaduras douradas e cotas de malha reluzentes, com escudos em forma de lágrima presos às costas. Uma elfa estava à frente, com um manto carmesim bordado com fios de ouro atados nos ombros, e um machado de batalha de cabo longo projetando-se acima do escudo. Farda a reconheceu imediatamente. A princesa Vandrien de Lunitir. Magnus inclinou-se para frente e soltou um suspiro. Bem, isso não é bom. Antes da queda, a princesa Vandrien era uma das magas mais renomadas de toda Eferia. Naquela época, ela não tinha vivido mais do que 100 verões, e mesmo assim, já era uma lenda viva. Vandrien não era alguém que Farda esperava ver novamente. Na verdade, ele esperava que ela tivesse morrido no caos. A presença dela ali mudou tudo. Um silêncio pairava entre os dois grupos, o aço dos exércitos reluzindo em suas costas, o vento sussurrando em seus ouvidos. A suprema comandante Tambrel lançou um olhar para Farda e os outros, depois falou, fixando o olhar em Vandrien. Eu sou a suprema comandante Taia Tambrel do Império Lorien. Não houve guerra entre nossos povos em séculos, e agora vocês descem de suas árvores, queimam cidades e massacram milhares. Hoje será o dia do seu acerto de contas. Vocês pagarão com sangue pelo que fizeram. Mas primeiro, eu gostaria de saber seus nomes para que eu possa contar ao meu imperador quem morreu aqui hoje. Magnus sussurrou para Farda, franzindo os lábios. Muito diplomático. Achei que ela quisesse evitar derramamento de sangue. Você acha que deveríamos contar a ela com quem está falando? Farda lançou um olhar de soslaio para Magnus, mas não respondeu. Vandrien deu um passo à frente, os dois elfos mais próximos dela acompanhando seu passo. Ela observou os que estavam reunidos, mechas de seu cabelo loiro claro visíveis sob o elmo, seu olhar retendo-se em Farda por uma fração de segundo a mais do que nos outros. Ele era Hakina. Ela o conhecia e sabia que ele havia participado de tudo o que acontecerá. Em Aldingar Tildalva, Taia Tambrel, Lael Vandrien Lunitir, Aldrirum Evalien, Inarium Numilion. Taia olhou para trás, para Farda. Farda pressionou a língua contra os dentes, inspirando profundamente e olhando de Vandrien para Taia. Ela diz que seu nome é Vandrien Lunitir, Fogo dos Elfos, e Rainha de Numilion, Linalion. Ela diz que é um bom dia para morrer. A julgar pela carranca no rosto de Taia, ela não ficou nada impressionada. Fale claramente. A voz de Taia baixou para um rosnado enquanto ela se virava para Vandrien. Eu sei que você fala a língua comum. Por que você está aqui? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Vandrien. É costume entre meu povo conversar antes de nos matarmos. Vim oferecer-lhes o rito de Alvadru, sacrifício em combate. Você e eu. Quando eu vencer, suas forças se ajoelharão e serão feitas prisioneiras, mas não sofrerão nenhum mal. E se eu ganhar? Você não vai vencer. Farda enfiou a mão no bolso enquanto Magnus reprimia uma risada ao seu lado. Tirou a moeda, passou o polegar sobre a marca do leão e a lançou para o ar. Kini. Uma pergunta simples. Ele aceita o Alvadru ou não? Se vencer, evita-se um massacre. Se perder, volta para Shiniara. Magnus olhou para ele de soslaio. A moeda bateu na palma da sua mão. Coroas. Assentiu, soltando um suspiro pelo nariz, e guardou a moeda de volta no bolso. Hoje não, então. Se eu não vou vencer, disse Taia, com um tremor de raiva transparecendo em sua voz, então por que eu aceitaria este Alvadru? Para salvar a vida de seus guerreiros. A calma absoluta no rosto de Vandrien era perturbadora, até mesmo para Farda. Você aceita? A mão de Taia deslizou até o pomo da espada em seu quadril, os dedos tamborilando contra o aço. O simples fato de ela estar sequer cogitando a possibilidade dizia muito sobre quem ela era. Mas Farda esperava que a mulher recusasse. Taia era uma excelente guerreira e, assim como o comandante Talvari, era direta e honesta. Farda a admirava e preferia não ver seu sangue espalhado pela grama. Ele talvez tivesse uma pequena chance contra Vandrien, mas Taia era um cordeiro encarando um leão. Não. Taia balançou a cabeça. Não permitirei que esta batalha seja decidida com um único golpe de espada. Vandrien inclinou a cabeça muito levemente. Dalva Light. Sem esperar por uma resposta, Vandrien virou-se e começou a voltar para a margem do rio Gurdil, onde suas tropas a aguardavam, o dourado reluzente de suas armaduras varrendo a paisagem. Sem Eltoar, Líina e Pelenor, a batalha já estaria perdida 10 vezes. Mas com eles, ainda tinha uma chance.
O que ela disse? Perguntou Taia, virando-se para Farda. Farda suspirou. Morra bem. Riste observou Taia Tambrel e os outros comandantes se virarem e marcharem de volta em direção aos exércitos. Trombetas soaram e os soldados correram para formar enquanto os comandantes se separavam e seguiam em direção às suas respectivas forças. Então não correu bem. Garramon gritou para Magnus enquanto o exarca abria caminho entre os soldados do primeiro exército, alcançando os magos. É quase tão bom quanto atear fogo às suas próprias fezes, disse Magnus, dando de ombros. É a princesa Vandrien, Garramon. Bem, agora é a rainha Vandrien. E ela não está aqui para ser boazinha. Riste nunca tinha ouvido aquele nome, mas a expressão de incerteza nos rostos de Garramon e Anila lhe disse tudo o que precisava saber. No momento, não há como saber quantos magos estão do lado deles, mas acho que podemos afirmar com segurança que não faltarão nesse quesito. Taia quer que recuemos inicialmente. Avaliemos a força deles. Assim que Taia der o sinal, ou os magos élficos se revelarem, devemos nos dividir em 5 grupos de 20 homens. 2 grupos ficarão na retaguarda para dar suporte aos dragões quando estiverem no ar. Os outros 3 atacarão as linhas élficas pelas laterais, forçando-os para o centro, onde o fogo dos dragões poderá causar mais danos. Os outros exércitos farão o mesmo. Nossa prioridade é neutralizar os magos élficos. Não podemos permitir que eles se concentrem na guarda do dragão. Pedirei a Adubra e Turin que liderem os grupos de apoio. Uraxpliter, Garramon, vocês me concederiam a honra de liderar os outros regimentos da linha de frente? Poucos entre nós já enfrentaram elfos. A experiência de vocês pode fazer a diferença. Seria uma honra para mim, irmão, disse Garramon, inclinando a cabeça. E para mim também. Anila imitou o gesto de Garramon. Que gentileza sua me dar uma mãozinha, Uraxpliter. Magnus ergueu as sobrancelhas, olhando de Riste para Neera, que estava ao lado de Riste, e depois de volta para Anila. Se sobrevivermos a isso, vou te matar enquanto você dorme, Magnus. Se quiser entrar nos meus aposentos, Uraxpliter, basta pedir. Mais toques de trombeta sinalizaram para os exércitos assumirem suas posições finais. Vou cortar seus ossos fora. Anila deu um tapinha na ponta da espada que pendia em seu quadril direito. Ah, fale obscenidades comigo, Uraxpliter. Riste sentiu algo roçar sua mão e se virou para ver Neera olhando para ele, sua mão enluvada tocando a dele. Ela estava vestida exatamente como ele, uma cota de malha, uma couraça com um leão estampado, braçadeiras, caneleiras, botas de couro e uma capa preta com detalhes marrons drapeada sobre os ombros. Seus cabelos escuros estavam presos com um pedaço de barbante, e ela segurava o capacete com a mão direita. Você está com medo? Riste assentiu com a cabeça. Estava apavorado. Ainda mais do que durante a provação. Mais do que quando encontraram o urso na caverna, mais do que quando Frites o atingiu com a flecha e mais do que quando os Urax atacaram. Kalen e Dan estiveram ao seu lado naquela ocasião. Ele ainda estava com medo, mas tê-los ali tornou tudo de alguma forma mais suportável. Agora, porém, ele estava em um campo gramado, a milhares de quilômetros do lugar que chamava de lar, vestindo o manto negro de um mago de batalha imperial, encarando um exército de elfos, e se perguntou, o que diabos ele estava fazendo ali? Riste encarou Neera, ouvindo Magnus e Anila discutindo atrás deles, sabendo que Garramon estava apenas lançando ao casal seu olhar de desaprovação característico. O norte não era seu lar, e o império estava longe de ser amado nas aldeias. Mas, no círculo, Riste havia encontrado algo que sempre lhe escapara, um senso de compreensão, um senso de pertencimento. Não, aquele não era seu lar. Mas ele não tinha como voltar para as aldeias, e o círculo começara a ensiná-lo quem ele era e quem ele queria se tornar. A centelha era parte dele agora, e ele parte dela. Além disso, algo lhe dizia que esses elfos, assim como os Urax, não parariam no norte. Então, mesmo estando um fio de cabelo de se borrar de medo, ele tinha certeza de que era ali que precisava estar. Riste apertou os dedos de Neera, envolvendo-os com força. Ele havia se dedicado tanto aos estudos e à prática nos últimos tempos que passará muito pouco tempo ao lado dela. Mesmo assim, Neera era essencial para que Riste se sentisse acolhido. Ela era ainda mais sarcástica que Dan, igualmente irritante e confusa, e o impulsionava para fora de suas zonas de conforto, muitas vezes além de suas possibilidades. Mas ela também era carinhosa, espirituosa e forte. Aceitava Riste como ele era e não exigia desculpas. Vamos superar isso, disse Riste, colocando a outra mão na bochecha de Neera e inclinando-se para beijá-la. Ag!
Riste soltou um grunhido quando uma dor aguda se alojou em seu pulso. Você não vai me beijar aqui, disse Neera, incrédula. Estamos em um campo de batalha, sua cabra. Riste afastou a mão, sacudindo-a enquanto tentava aliviar a dor. Desculpe. Droga, isso doeu. Ele esfregou a mão direita no local onde Neera havia torcido a articulação do seu pulso esquerdo. Eu só pensei. Não, interrompeu Neera. Depois. Sentirei seu calor depois. Você me mantém viva, e eu mantenho você viva. Combinado. Vocês dois não são adoráveis. Magnus inclinou a cabeça para além de Garramon, um largo sorriso despontando em sua espessa barba negra. Uraxpliter, poderíamos ser nós. Viu o que está perdendo. Chega, Magnus. Garramon olhou para Magnus, e em seguida, acenou com a cabeça na direção para onde as forças élficas haviam começado a marchar. O sorriso desapareceu do rosto de Magnus. A pequena elevação onde Riste e os outros magos estavam permitia que eles vissem por cima das cabeças dos soldados posicionados à sua frente. A luz do sol cintilava como uma onda ondulante sobre o oceano de armaduras douradas enquanto as forças élficas marchavam, seus números cobrindo cada fio de grama. O som de tantas botas blindadas preenchia o ar, abafando o murmúrio das três irmãs, os sussurros dos soldados de Loria e até mesmo o murmúrio do vento. Os elfos se moviam com tamanha precisão que, se Riste tivesse fechado os olhos, teria pensado que seus passos eram o rufar de um tambor, metódico e forte como um martelo. Ao chegarem à margem do rio Gurdil, os elfos que avançavam pararam bruscamente. O clangor metálico de milhares de botas e placas de aço, parando ressoou pelo campo num estalo único. E então, uma vibração percorreu Riste, os pelos de seus braços e pescoço se eriçando, a sensação da centelha pulsando pelo ar em ondas de imenso poder. A sensação era tão intensa que a respiração de Riste tremia e suas mãos se agitavam. Inúmeros fios de fogo, terra e água irromperam das fileiras dos elfos e mergulharam no rio. Em segundos, a água que corria diante dos elfos desapareceu, elevando-se em direção ao céu em nuvens de vapor. Então, a terra tremeu e o leito do rio se elevou, suas margens afundando até se tornar nada mais que uma suave encosta, com peixes mortos e juncos secos espalhados pela terra. Enquanto Riste observava, lembrou-se do parágrafo inicial de The Spark, um estudo de infinitas possibilidades. A centelha é o poder encarnado. O poder de criar, o poder de destruir, o poder de dobrar, moldar e manipular o próprio mundo. Antes que os navios dos homens chegassem às costas de Eferia, os elfos e o Jotnar moldaram as terras à sua vontade. Eles esculpiram rios, arrancaram montanhas do chão e fizeram surgir florestas com o canto. O único limite da centelha é a extensão da nossa própria compreensão e os limites da nossa incapacidade de ver o mundo além daquilo que podemos tocar. Bem, disse Magnus. Acho que agora são as duas irmãs. Pela primeira vez, Magnus não riu da própria piada. Na verdade, sua expressão não mudou em nada. Passou-se um instante, e então os elfos marchavam pelo terreno que outrora fora o rio Gurdil, o tamborilar de seus passos ecoando. Riste apertou a mão de Neera mais uma vez, depois a afastou, apoiando a palma da mão no pomo em forma de cabeça de leão da espada que estava em seu quadril. Trombetas soaram, 3 rajadas agudas seguidas por 2 rajadas mais longas, então os exércitos de Loria avançaram para suas posições finais antes que os elfos cruzassem o rio Alda. O coração de Riste batia como um martelo. Enquanto se moviam, Garramon se virou para Riste. Sinta o medo, Riste. Reconheça sua existência, mas nunca deixe que ele o controle. Hoje é o dia em que você conquistará suas cores.